Olá, tudo bem? Vamos dar início a mais um estudo do livro Céu e Inferno. Estamos nos casos dos espíritos sofredores. Agora vamos ler o caso do espírito Ferdinand Bertin. E se você não viu os outros casos dos espíritos sofredores, eu estou colocando aqui em cima, e também os outros casos todos que a gente já estudou do céu e inferno, as expiações terrestres, os espíritos endurecidos, os espíritos... tem mais um que agora eu esqueci e que estão todos aqui em cima também, para você poder acompanhar essa série de estudos com a gente, tá bom? Estamos então agora nesse espírito Ferdinand Bertin. Vamos ver o que nós podemos aprender com ele. Lembrar que o espírito Ferdinand Bertin é um espírito que está encarnado ou desencarnado, que ele possa ser abençoado nessa hora. Nosso agradecimento pelo seu relato, né, para que a gente possa se instruir e conhecer, conhecendo a realidade que ele viveu, e que Deus abençoe a todos nós que nessa hora nos unimos em pensamento para também fazer o estudo e aprender, né, e refletir sobre a nossa existência. Que Deus nos abençoe, a você, a sua casa, a sua família, e a todos nós que agora estudamos, e a todas as pessoas que agora se voltam para Deus, e estudam e pensam e oram, pedindo o melhor. Vamos então ler aqui o caso do Ferdinand Bertin. Esse caso, antes de começar, ele também tem um probleminha de tradução, de ajuste aqui da composição do céu e inferno que a gente vai ver, tá bom? Um médium de Havre evocou o espírito de pessoa dele conhecida que respondeu: quero comunicar-me, porém não posso vencer o obstáculo existente entre nós. Sou forçado a deixar que se aproximem esses infelizes sofredores. Então, o espírito foi evocado, né? Não se sabia, ele não sabia como fazê-lo, né? E ele estava em companhia de espíritos sofredores. É só isso que a gente sabe de partida. Seguiu-se então a seguinte comunicação espontânea. E aí não diz, e a gente imagina que seja do mesmo espírito, né? Estou no medonho abismo, auxiliai-me. Ó meu Deus, quem me tirará desse abismo? Quem socorrerá com a mão piedosa o infeliz tragado pelas ondas? Por toda parte, o marulho das vagas, e nenhuma palavra amiga que me console e me ajude nesse momento supremo. Entretanto, essa noite profunda é bem a morte com seus horrores, quando eu não quero morrer. Ó meu Deus, não é a morte futura, é a passada. Estou sempre separado dos que me são caros. Então aqui a gente já pode fazer uma pausa e ver que ele está numa situação bastante delicada, né? Ele está se vendo em um abismo, né? Ele está se vendo separado daquelas pessoas que lhe são caras, então não tem ninguém conhecido perto, né? Ele tem um temor da morte, né? A morte com seus horrores, quando eu não quero morrer, né? Então ele está numa posição ali de morri, não morri, eu estou separado do corpo, eu não consigo ver as pessoas, né? Ele se sente tragado pelas ondas, porque a gente vai ver, ele morreu num acidente no mar, né? Então ele está exatamente naquele momento de perturbação. Normalmente, né, a gente vê no Céu e Inferno, e depois eu vou procurar uma passagenzinha que diga isso, que o momento da perturbação dura o tempo do desligamento do corpo. Eu vou me certificar disso, eu tenho isso na minha cabeça e vou procurar no Céu e Inferno, né? Não a perturbação inteira, mas essa sensação de estar vivo e morto. Enquanto não se dá o completo desligamento do espírito do corpo, o espírito tem essa sensação de estar vivo e morto. Bom,
vejo meu corpo, e o que há pouco sentia era apenas a lembrança da angustiosa separação. Então ele vê o corpo, né, ele está na angústia da separação. Tende piedade de mim, vós que conheceis o meu sofrimento, orai por mim, pois não quero mais sentir as lacerações da agonia que tem acontecido desde a noite fatal. Então, desde a noite fatal, que ele sabe que ele morreu, mas ele não quer morrer, a morte que é a morte passada, mas ele ainda sente como se fosse a morte futura, ele está ali numa completa confusão mental. É essa, no entanto, a punição, bem a precinto. Conjuro-vos a orar. Ó, o mar frio, vou ser tragado pelas ondas. Socorro, tem piedade, não me repelais. Nós nos salvaremos os dois sobre essa tábua. Ó, afogo-me, as vagas vão tragar-me sem que aos meus reste consolo de me tornarem a ver. Mas não que vejo meu corpo balouçado pelas ondas, as preces de minha mãe serão ouvidas. Pobre mãe, se ela pudesse supor seu filho tão miserável como realmente o é, de certo pediria mais. Acredita, porém, que a morte santificou o passado e chora-me como mártir e não como infeliz castigado. Ó, vós que o sabeis, sereis implacáveis? Não, certo, intercedereis por mim. Então ele está aqui num sofrimento, ele acha que a mãe considera ele um mártir, né? Mas ele sabe que alguma coisa ele fez no passado que o coloca nessa posição, ele tem consciência disso, na verdade, embora isso não esteja claro ainda aqui. E ele fica nesse negócio. Olha, a gente vai se salvar com a tábua, né? Mas eu vejo o meu corpo, eu vou me afogar nas ondas, mas eu vejo mas eu já estou morto. Então ele tá ali numa completa confusão mental, né? E sem uma clara percepção do mundo espiritual, né? O mundo espiritual para ele é esse abismo em que ele se vê, mas parece que não é um abismo qualquer, né? Não é um abismo seco, vamos dizer assim, é um abismo que ele está imerso em ondas, né? Que ele chama de vagas, né? Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Vamos ver se tem uma nota aqui. Ah, aqui, Ferdinand ou François Bertin, né? É só a nota de rodapé. Muito bem. Vamos continuar aqui. Desconhecido inteiramente esse nome. Aqui é que está um ponto que não dá para entender. No início do texto, dizia que ele era conhecido do médium que o evoca, né? O médium evocou o espírito. Como é que depois aparece dizendo que era um nome inteiramente desconhecido? Ficou uma coisa meio estranha aqui. Não sugeria sequer memória do médium uma vaga lembrança, que supôs fosse de algum desgraçado náufrago que lhe viesse manifestar espontaneamente, como sucedia várias vezes. Mais tarde soube ser, efetivamente, o nome de uma das vítimas da grande catástrofe marítima que ocorrera nessas paragens de 2 de dezembro a 2 de dezembro de 1863. A comunicação foi dada a 8 do mesmo mês, 6 dias, portanto, depois do sinistro. Então, 6 dias depois, ele ainda estava envolto nessa confusão mental, né? Não, parece pouco diante dos relatos que a gente já viu em outras oportunidades. O indivíduo perecera fazendo tentativas inauditas de salvar a equipagem e no momento em que se julgava ao abrigo da morte, não tendo qualquer parentesco com o médium, nem mesmo conhecimento, porque se teria manifestado a esse em vez de o fazer a qualquer membro da família. É que os espíritos não encontram em todas as pessoas condições fluídicas imprescindíveis à manifestação. E também ele está dizendo, ele já falou no início, né, que ele não sabia como fazer, não sabia, ele queria se manifestar, mas não sabia como, e por tudo indica que ele não tinha nenhum conhecimento sobre mediunidade, sobre coisa nenhuma, né?
sobre vida espiritual, sobre coisa nenhuma. Então não é só uma questão de por que ele não foi buscar a família, também não se sabe se na família tinha algum médium capaz de percebê-lo, né? Este, na perturbação em que estava, nem mesmo tinha liberdade de escolha. Então ele está aqui numa perturbação, né, como a gente já havia falado, e ele não tinha, então, liberdade de escolha. Ele estava ali meio... foi colocado ali naquela situação e ele não conseguia saber muito bem como sair, a não ser pedindo que orassem por ele. Sendo conduzido instintiva e atrativamente para esse médium, dotado, ao que parece, de aptidão especial para as comunicações desse gênero. Aqui, Kardec desconsidera a ação, né, dos orientadores que estão exatamente organizando o céu e o inferno de trazer esse espírito, né? É estranho pensar que ele tenha sido efetivamente conduzido instintivo e atrativamente como se ele fosse magneticamente puxado para aquela comunicação. Ele foi levado, né? Também é de supor que pressentisse uma simpatia particular com outros que, como outros a encontraram em idênticas circunstâncias. A família, estranha ao espiritismo, talvez infensa mesmo a essa crença, não lhe teria acolhido a manifestação como esse médium. É isso, é esse o ponto, né? A família talvez estivesse completamente alheia a tudo, pensando que o espírito estava descansando em bom lugar, como sempre é a crença, pelo menos hoje em dia, comum aqui, né? Posto que a morte remontasse a alguns dias, o espírito lhe experimentava ainda todas as angústias. Evidente, portanto, que não tinha consciência da situação. Acreditava-se vivo, lutando com as ondas, mas ao mesmo tempo se referindo ao corpo como se dele tivesse separado. Grita por socorro, diz que não quer morrer e fala logo após da causa da sua morte, reconhecendo nela um castigo. Então, Kardec está aqui destrinchando, né, a fala do Ferdinand, como nós já havíamos feito. Toda essa incoerência denota a confusão das ideias, fato comum em quase todas as mortes violentas. Então, nas mortes violentas, é comum essa confusão de ideias nos primeiros momentos após a morte, né? 2 meses mais tarde, 2 de fevereiro de 1864, o espírito de novo se comunicou espontaneamente pelo mesmo médium, dizendo-lhe o seguinte. Então, agora passaram 2 meses. Vamos ver o que o espírito vai dizer. Já não é mais aquele momento de perturbação inicial. A piedade que tivestes dos meus tão horríveis sofrimentos aliviou-me. Compreendo a esperança, entrevejo o perdão, mas depois do castigo da falta cometida. Então, ele está esperando esse castigo da falta terminar, e ele depois já vai dizer o que aconteceu, para pedir ou solicitar ou ter a possibilidade do perdão sobre aquilo que ele fez, né? Sofro continuamente, então ele continua sofrendo, e se por momentos permite Deus que eu entreveja o fim da minha desventura, devo as preces de caridosas almas apiedadas da minha situação. Então veja quanto é importante manter a oração para o espírito desencarnado num tempo longo. O espírito está aqui já há 2 meses, né? Você pode dizer, não, eu orei por ele, não sei o quê, aí ora, 1 semana, 2 semanas, né? Quiçá 1 mês, mas ele precisava dessas preces por muito mais tempo. Ó esperança, raio celeste, quão bendita és quando te sinto despontar-me na alma. Mas, ó, o abismo, escancara-se o terror e o sofrimento absorvem o pensamento de misericórdia. À noite, sempre à noite, a água, o branir das ondas que me tragam, são apenas pálida imagem do horror em que se envolve o meu espírito. Pensar o que vai ser desse espírito numa outra encarnação quando ele voltar ao mar, né? Se ele não vai ficar com uma marca muito forte em relação a essa experiência que ele teve. Fico mais calmo quando posso permanecer junto de vós. Então é porque ele não está só junto do médium, né? Ele está amparado pelos amigos espirituais que intercedem ali a favor dele. Pois assim como a confidência de um segredo ao peito amigo nos alivia, assim a vossa piedade, motivada pela confidência da minha penúria, acalma o sofrimento
e dá repouso ao meu espírito. Então, toda vez que a gente confessa as nossas fragilidades, isso, num certo sentido, acalma o nosso sofrimento. É como se quanto mais a gente guarda ela dentro de nós, mais ela vai ganhando corpo e mais a gente vai ficando, ela vai se deixando dominar por aquilo, né? Fazem-me bem as vossas preces, mais uma vez aqui é o papel fundamental das orações, não me as recuseis. Não quero reapossar-me desse hórrido sonho que se transforma em realidade quando o vejo. Tomai o lápis mais vezes, muito me aliviará o comunicar convosco. Vamos ver então, a gente vê que ele já não fala tanto no abismo, não fala tanto nas ondas, não fala tanto na morte, mas ele já está numa posição de mais entendimento, mais compreensão, mas ele ainda não fala de presenças espirituais que o ajudam, ele não fala de parentes, amigos, é, ele parece permanecer sozinho, né? Depois de 2 meses. Dias depois de uma reunião espírita em Paris, dirigiram-se a esse espírito as seguintes perguntas, por ele englobadas numa única comunicação e mediante outro médium na forma abaixo. Eis as perguntas. Então, agora são as perguntas que são feitas para o espírito Ferdinand. Depois ele vai responder de uma vez só, né? Quem vos levou a comunicar espontaneamente pelo outro médium? De que tempo datava a vossa morte quando vos manifestastes? Quando o fizeste, parecíeis duvidar ainda do vosso estado, ao mesmo tempo que externáveis angústias de uma morte horrível. Tendes agora melhor compreensão dessa situação? Disseste positivamente que a vossa morte era uma expiação. Podereis dizer-nos o motivo dessa afirmativa? Isso constituirá ensinamento para nós e ser-nos-á um alívio. Por uma confissão sincera, farei jus à misericórdia de Deus, a qual solicitaremos em nossas preces. Então fizeram esse conjunto de perguntas e vamos ver como é que ele responde a tudo isso, né? Em primeiro lugar, parece impossível que uma criatura humana possa sofrer tão cruelmente. Deus, como é penoso ver-se a gente constantemente envolta em vagas, em fúria, provando incessante esse suplício, esse frio glacial que sobe ao estômago e o constringe. Então, a primeira coisa que ele fala é do quanto ele sofreu, né? Mas de que serve entreter-vos com tais cenas? Não devo eu começar a obedecer à lei de gratidão, agradecendo a vós todos que vos interessastes pelos meus tormentos? Perguntastes se me manifestei muito tempo depois da morte. Não posso responder facilmente. Refletindo, avaliareis em que situação horrível estou ainda. Então ele já passaram seguramente mais de 2 meses, mas ele ainda se sente numa situação horrível, né? E ele não sabe quanto tempo passou da manifestação, porque ele perdeu a ideia de tempo, né? Penso que para junto do médium fui trazido por força estranha à minha vontade. Claro, ele foi conduzido pelos amigos espirituais para dar essa manifestação, é óbvio. E coisa inexplicável, servia-me do braço com a mesma facilidade com que me sirvo nesse momento do vosso, persuadido de que ele me pertencesse. Então, ele não sabia nada do que estava acontecendo, né? Ele foi amparado, foi colocado ali para falar, é, né, de alguma maneira que a gente não sabe como, né? Os espíritos intervieram no sentido de exatamente propiciar essa manifestação que ele deu sem clareza. Agora experimento mesmo um grande prazer, como que um alívio particular, mas ei-lo que vai cessar. Mas, meu Deus, tereis forças para a confissão que me cumpre? Então tem alguma coisa que ele ainda não falou e que ele vai falar. Vamos ver. Depois de ser muito encorajado, o espírito ajuntou. Eu era muito culpado, e o que mais me tortura é ter tido por mártir, quando em verdade não fui. Na precedente existência, eu mandara ensacar várias vítimas e atirá-las no mar. Orai por mim.
Então está aqui o grande ponto delicado da sua existência, né? Independente das outras coisas, vamos dizer assim, dos pormenores da vida dele, há um fato grave, severamente grave que ele cometeu, e foi ensacar pessoas e mandá-las atirar no mar, né? Vamos ver agora o comentário de São Luís sobre essa comunicação. São Luís então nos diz: essa confissão terá grande alívio ao espírito que efetivamente foi bem culpado. Honrosa, porém, foi a existência que vinha deixar, era amado e estimado de seus chefes. Então, ao mesmo tempo, e aqui é uma coisa muito curiosa dessa mensagem, né? Que ele foi culpado de um lado, né, em alguns aspectos da vida dele, em outros aspectos, ele foi uma pessoa que teve uma encarnação muito honrosa. Ele era amado e estimado pelos chefes, né? O que dá um contrapeso, vamos dizer assim, à situação dele. Essa circunstância era o fruto de um arrependimento e das boas resoluções que tomou antes de voltar à Terra, onde tanto quanto fora cruel, desejara ser humano. Então ele estava numa encarnação que ele estava resolvendo um problema do passado, buscando ser uma pessoa bacana quando ele tinha sido uma pessoa cruel. Essa questão ele conseguiu razoavelmente encaminhar, mas, por outro lado, ele se comprometeu de outro, né? O devotamento que demonstrou era uma reparação, olha só. Então, o devotamento é um conceito chave que a gente estudou lá no estudo do, do Evangelho, né? Ele estava num programa reparatório, né? Se ele cumprisse esse programa reparatório, ele daria um passo muito significativo para a sua ascensão espiritual, mas ele se comprometeu por outro. Então, vamos continuar aqui. O devotamento que demonstrou era uma reparação, então ele conseguiu, né? Sendo-lhe, porém, preciso resgatar as faltas passadas por uma expiação final. Então, as faltas passadas é esse mandar matar as pessoas e jogar no mar. A da morte que teve. Então, ele ao mesmo tempo que estava reparando uma coisa, a morte dele foi expiatória em relação àquilo que ele cometeu na própria existência que ele estava vivendo. Então, esse tipo de morte não teve nada a ver com experiência de vidas passadas. Era a expiação dessa vida. Ele mesmo quis purificar-se pelo sofrimento das torturas que a outros infligira, e reparai que uma ideia o persegue, o pesar de ser tido como mártir. Será tomada em consideração essa humildade. Enfim, ele deixou o caminho da expiação para entrar no da reabilitação, no qual, por vossas preces, poderei sustentá-lo, fazendo que o trilhe a passo mais firme e resoluto. Então, ele reparou pelo devotamento a crueldade que ele teve em outras existências, ele se comprometeu ensacando as pessoas e jogando no mar, ele espiou na própria existência esse fato com não apenas, né, a sua morte, mas o pós-morte, né, o sofrimento que ele teve depois da morte. Ele mostra humildade quando ele se ressente de ser considerado um mártir sem ser, e tudo isso o reabilita para, uma vez terminado esse momento, né, ele conseguir dar início a uma nova fase de reparação, porque não basta expiar, tem que reparar. Então ele está se abrindo para uma nova fase de reparação. Muito bem, terminamos aqui então esse estudo. Vamos, no próximo estudo, ver o caso. Agora eu estou sem aqui o livro. Eu estou aqui com o livro na minha frente. Deixa eu ver qual é
O outro caso que a gente vai estudar está aqui. Pascoal Lavic. Se não me engano, é uma outra pessoa que também desencarna num acidente no mar. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Eu vou dar uma procurada naquela história lá da perturbação. E ou eu gravo um complementozinho, ou que vai aparecer aqui na sequência, ou eu coloco lá uns créditos, né? Se você já viu os créditos é porque eu já fiz isso. Se não, vai aparecer um videozinho aqui como um complemento para falar especificamente sobre essa questão de quanto tempo demora essa perturbação e essa percepção de você estar vivo e morto. Se não me engano, como está lá, está aqui no Céu e Inferno, a gente vai conferir isso, durante o tempo da separação do espírito do corpo. Tá bom? Um grande abraço, muito obrigado por ter chegado até aqui. Continue compartilhando não, continue estudando, né, conosco esses casos que são muito instrutivos e nos ajudam muito. Tá bom? Um grande abraço, muito obrigado e até. Olá, tudo bem? Estamos aqui para um complemento do caso do Ferdinand, para falar especificamente sobre a perturbação e aquela ideia que eu tinha colocado de que a sensação que o espírito experimenta de estar vivo e morto, que ele experimentou ali nos primeiros dias da sua desencarnação, elas se referem a um estágio do espírito em que ainda não houve o completo desligamento do seu espírito do corpo. Vamos ver o que diz o livro No Céu e Inferno, no item O Passamento, a partir do item 6, que é onde fala especificamente sobre a ideia da perturbação. A gente vai ler um pouco rápido até chegar rápido assim, né? Quer dizer, sem se aprofundar muito, sem discutir muito, só pontuando as ideias centrais da perturbação até chegar no ponto que a gente quer e fica um pouquinho mais à frente, tá bom? Mas para não deixar de tratar do tema e falar dele na sua complexidade, vamos ver aqui o que nós encontramos sobre a perturbação nesses itens que Kardec coloca aqui no livro O Céu e o Inferno, no capítulo O Passamento. Na transição da vida corporal para a vida espiritual, produz ainda um outro fenômeno de importância capital, a perturbação. Então, a perturbação ocorre na transição da vida corporal para a vida espiritual, ou seja, na hora da sua desencarnação. Nesse instante, a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente suas faculdades, neutralizando, ao menos em parte, as sensações. É um momento que o espírito se desprende do corpo, né? É como se disséssemos um estado de catalepsia, de modo que a alma quase nunca testemunha conscientemente, né, o derradeiro suspiro. Então, nesse momento, o espírito entra num estado como se fosse de catalepsia, neutralizando parte das suas sensações e, na maior parte das vezes, o espírito não percebe o seu derradeiro suspiro. Dizemos quase nunca, porque há casos em que a alma pode contemplar conscientemente o desprendimento. Vamos botar para cá. Deixa eu até tirar aqui essa... como em breve veremos. A perturbação pode, pois, ser considerado o estado normal da alma no instante da morte e durável por tempo indeterminado. Então, a perturbação em si, esse estado de confusão, pode se dar por tempo indeterminado. Ok? Tá dito com todas as letras aqui. Variando de algumas horas a alguns anos. Então, pode chegar a anos esse estado de perturbação. Veja, eu ainda não disse sobre a questão da percepção entre estar vivo e estar morto, ok? Aqui é só esse estado de transição do espírito
para o mundo espiritual. A proporção que se liberta, a alma encontra-se numa situação comparável de um homem que desperta de um profundo sono. As ideias são confusas, vagas e incertas. A vista apenas distingue como que através do nevoeiro, mas pouco a pouco se aclara, desperta-se-lhe a memória e o conhecimento de si mesmo. Bem diverso é, contudo, esse despertar. Calmo para alguns, acorda-lhes as sensações deliciosas. Então, para uns pode ser calmo, para outros pode ser tétrico, aterrador e ansioso, para outros, e ainda um horrendo pesadelo. O que a gente viu no caso do Ferdinand é que ele acordou num horrendo pesadelo. O último alento quase nunca é doloroso. Vamos continuar lendo. Uma vez que ordinariamente ocorre em momentos de inconsciência, mas a alma sofre antes dele a alma sofre antes dele a desagregação da matéria, os estertores da agonia e as angústias, e depois as angústias da perturbação. Essa desagregação da matéria não é que o espírito perceba a desagregação do corpo, é o próprio adoecimento. A agonia, que é aquele momento vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, e depois a perturbação, que é esse despertar no mundo espiritual, que pode ser mais lento, pode ser mais demorado. Demos-nos pressa em afirmar que esse estado não é geral, porquanto a intensidade e a duração do sofrimento estão na razão direta da afinidade entre o corpo e o perispírito. Então, tanto mais preso está o corpo o perispírito no corpo, mais difícil é essa separação e, portanto, mais intenso é esse sofrimento. Assim, quanto maior a afinidade, tanto mais penosos e prolongados serão os esforços do espírito para desprender-se. Há pessoas nas quais a coesão é fraca, é tão fraca que o desprendimento se opera por si mesmo, como que naturalmente. É como um fruto maduro que desprendeu do caule. É o caso das mortes calmas, de pacífico despertar. A causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral da alma. Esse é o ponto central, né, de maior ou menor facilidade de desprendimento. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria, que atinge o seu máximo no homem cujas preocupações dizem respeito exclusivo e unicamente à vida e os gozos materiais. Então, está aqui a chave da questão. Se você quer ter um despertar tranquilo e suave no mundo espiritual, então pense desde já nas coisas espirituais e deixe, abra mão, de tantos gozos e tantas preocupações com a vida material. Ao contrário, nas almas puras, que antecipadamente se identificam com a vida espiritual, o apego é quase nulo. E desde que a lentidão e a dificuldade do desprendimento estão na razão do grau de pureza e desmaterialização da alma, de nós somente depende o tornar fácil ou penoso, agradável ou doloroso esse desprendimento, como acabamos de dizer. Por isso, quer como teoria, quer como resultado das observações, resta-nos examinar a influência do gênero de morte sobre as sensações da alma. Então, ele falou primeiro do estado moral da alma, e agora ele vai falar especificamente sobre o gênero de morte. O gênero de morte influencia ou não, no desprendimento e na perturbação. Vamos ver. Tratando-se de morte natural, resultante da expiação de forças vitais por velhice ou doença, o desprendimento opera-se gradualmente. Para o homem, cuja alma se desmaterializou e cujos pensamentos se destacam das coisas terrenas, o desprendimento quase nunca se completa antes da morte real. Para o homem cuja alma se desmaterializou, o desprendimento quase se completa antes da morte. Ah, sim. É como se ele já estivesse se desprendendo antes da morte do corpo. Isso é, ao passo que o corpo ainda tem vida orgânica, o espírito já penetra na vida espiritual, apenas ligado por elo tão frágil que se rompe com a última pancada do coração.
Nessa contingência, o espírito pode já ter recuperado sua lucidez, de modo a tornar-se testemunha consciente da extinção da vida do corpo, considerando-se feliz por tê-lo deixado. Então, vamos dizer assim, a morte ideal, né? O espírito termina a vida é, é, com o esgotamento das forças do corpo físico, ele está moralmente desprendido já da matéria. Quando o corpo morre, ele contempla aquilo tudo de forma bastante tranquila e já aberto completamente para a vida espiritual. Para esse, a perturbação é quase nula, ou antes não passa de ligeiro sono calmo, do qual desperta com indizível impressão de esperança e ventura. No homem materializado e sensual, que mais viveu do corpo do que do espírito, e para o qual a vida espiritual nada significa, nem sequer lhe toca o pensamento, tudo contribui para estreitar os laços materiais, e quando a morte se aproxima, o desprendimento, conquanto se opere gradualmente também, demanda contínuos esforços. Então a gente lembra no livro né, Voltaire, que o espírito não conseguiu, o irmão Jacó não conseguiu se desprender tão fácil não, né? Deu um certo trabalhinho. As convulsões da agonia são indícios da luta do espírito, que às vezes procura romper os elos resistentes e outras se agarra ao corpo do qual uma força irresistível arrebata com violência, molécula por molécula. Então, grande parte da agonia é essa luta do espírito que quer se libertar, mas se sente ainda preso ao corpo, né? Quanto menos o espírito vê o espírito além da vida corporal, tanto mais se lhe apega assim, e assim sente que ela lhe foge e quer retê-la. Em vez de se abandonar ao movimento que o empolga, resiste com todas as forças e pede mesmo prolongar as lutas por dias, e pode mesmo prolongar a luta por dias, semanas e meses inteiros. Então ele está falando aqui basicamente da agonia da morte, né? Certo, nesse momento o espírito não possui toda a lucidez, visto como a perturbação de muitos se antecipou à morte, mas nem por isso sofre menos. O vácuo em que se acha e a incerteza do que lhe sucederá agravam-lhe as angústias. Dar-se-á por fim a morte e nem por isso está tudo terminado. A perturbação continua. Ele sente que vive, mas não se define se na vida material ou espiritual. Luta e luta ainda até as últimas ligações do perispírito tenham de todo rompido, né? Então, é essa passagem que eu queria chamar a atenção, que a perturbação continua, ele vive, mas não se define ainda se na vida espiritual ou material, né? E essa sensação de estar meio lá, meio cá, que vai acontecer principalmente nos espíritos muito apegados à matéria, ela vai se dar até que as últimas ligações do perispírito se tenham de todo rompido, né? Quanto tempo vai demorar para esse rompimento? Aqui no Céu e Inferno não diz, com todas as letras, né? Diz que a perturbação pode demorar até anos, porque esse tomar-se ciência completa do mundo espiritual, né, dos sofrimentos e de voltar-se a sua mente para a vida espiritual e o recobrar das suas faculdades pode demorar muito tempo. O que eu queria chamar a atenção é que, enquanto o espírito ainda não rompeu plenamente, né, o perispírito ainda não rompeu plenamente as ligações perispirituais com o corpo, o espírito sente que vive, mas não se define ainda se material ou espiritualmente, né? Ele pode ver que o corpo morreu e ele não sabe se ele o que está acontecendo com ele. E essa foi um pouco a sensação que a gente teve com o caso do Ferdinand. Isso não quer dizer, isso quer dizer que o perispírito dele estava ligado ao corpo durante 6 dias.
difícil dizer, porque Emmanuel, no livro O Consolador, vai dizer que essa ligação perispiritual dura no máximo 3 dias, que seria o tempo de fazer a cremação do corpo. Mas o que a gente tem de referência aqui, né, no Céu e Inferno, é que a perturbação pode durar bastante tempo, e que, pelo menos, né, enquanto não houver o desligamento completo do espírito, o espírito ainda vai se sentir meio lá, meio cá, nessa vida que fica. Tá bom? Era esse o complemento que eu queria trazer para vocês. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Um grande abraço e até o próximo estudo.